Bom dia, meu nome é Rafael, terceiro ano D. Estamos aqui no nosso primeira edição do podcast, gravado na sala de leitura da Escola Costa Braga. Estamos aqui com o Diego. Olha, bom dia, é uma satisfação poder estar aqui na sala de leitura, no podcast da sala de leitura, que leva o nome de um grande professor do Costa Braga, que é o professor Júlio, que foi meu professor na escola, e poder retornar aqui para conversar com vocês, falar um pouquinho da nossa história com o Costa Braga e de outras histórias, é muito bom. Agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui. Conta pra gente um pouco da sua história, quando o senhor era aluno aqui e tudo mais. Então, eu cheguei aluno do Costa Braga numa situação um pouco diferente. Talvez parecida com a de muitos que estão aqui, né? Porque nossas histórias são distintas, têm elementos diversos e é o que faz dela interessante. Eu fui um aluno difícil, um aluno problema, um aluno que só arrumava encrenca, tá? Repeti de ano, parei de estudar. Eu tinha muita vontade de fazer história, mas meu pai na época ele não achava que era uma coisa muito legal. Nunca desaprovou, mas eu via que ele também não era muito afim. Porque no Brasil a gente tem uma coisa. Infelizmente, até hoje, a gente olha primeiro para o trabalho e depois para o estudo. E assim as coisas foram caminhando. Até que um dia, minha mãe, que também não tinha terminado o ensino médio, ela falou, vamos terminar juntos? Eu falei, vamos. Aí ela me convidou para, junto com ela, estudar aqui no Costa Braga e finalizar o meu tempo e o dela também. Estudamos em salas diferentes, o que é bom, né? Porque imagina, alguém briga com o filho, a mãe entra na encrenca e não ia ser interessante, ou o contrário também. Eu numa turma, ela em outra turma, e nós concluímos juntos, nós nos formamos juntos. Então, devo muito à mãe esse processo. No Costa Braga, eu tive uma oportunidade fantástica, que foi descobrir ser aluno. O que é ser aluno? O que é estudar? Os professores daqui me deram uma noção, um caminho que eu não tinha antes. E entendendo também que tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento. E no Costa Braga, aprendendo a estudar, aprendendo a desenvolver, né, melhor meus textos, a minha relação com o mundo da educação, eu só me apaixonei mais, o que permitiu que quando eu pudesse ingressar no curso de História, eu desenvolvesse melhor. Então foi um tempo necessário, porque tudo tem seu tempo, e o Costa Braga foi chave nesse Então, momento. eu acredito que o aluno tem que ter a base, né, para poder gerar interesse no estudo. Não só, como pode dizer, tendo uma base do estudo amplo para poder ele se interessar mais, tanto para seguir carreira quanto para seguir a vida estudando. Sem dúvida, eu concordo com você, até por um motivo. É, a educação, a aprendizagem, ela tem que ser uma coisa acessível. E eu vou me encantando conforme eu vou aprendendo, vou conhecendo. Por que eu digo que eu aprendi a ser aluno aqui no Costa Braga? Porque foi quando eu comecei a acertar as coisas, por exemplo. Tinha um exercício lá mais difícil de química, física, eu conseguia resolver, mas os professores estavam me dando condições disso. Então você vai se engajando mais, você vai permanecendo, porque a frustração de não conseguir é muito ruim. Então eu farei aquilo que consigo. E, e aqui não, eu consegui fazer as coisas que eu não fazia. O estudo passa a ser importante, passa a ser significativo. Então, eu acho que daí a pessoa se interessa mais quando é mais gratificante dela acertar um exercício ou alguma questão. Sem dúvida. Não, sem dúvida nenhuma. E você entender, às vezes a gente está lendo um texto, para alguém pode parecer óbvio, para outro não. Não é o momento dele com aquele texto. Tem livros que hoje eu adoro, tem livros que até hoje eu evito. Então, assim, não é que você lê tudo, não. Acho que ninguém. Porque você tem o mínimo de uma afinidade. Ser aluno não é fácil. Um aluno, ele tem um volume de disciplinas que trabalhador nenhum na Terra tem em ações que ele vai ter. Então ele tem uma vida de muitas frentes. E ele vai se apaixonar por uma, ele vai se encantar por uma, ele vai ter que cumprir todas, porque o mundo é assim. Eu vou ter que fazer também o que eu não gosto. Mas depois eu também vou continuar navegando por onde eu me sinto mais confortável. E toda vez que eu tenho que fazer uma coisa que eu não consigo, eu vou procurar outro caminho. Então, qual que é o meu papel? Eu sou professor também. Então, qual que é o meu papel? Tentar tornar
mais acessível. Não é que vai ser mais fácil, vai ser possível. Porque estudar é difícil, é cansativo, é chato e é verdade. Mas é bom. Qual que é o bom disso tudo? É o resultado. Então, assim, por mais difícil que seja, cansativo que seja, é igual trabalhar. Qual que é a satisfação? É quando a gente alcança o ponto chave, o ponto final disso tudo. Acho que o estudo sendo mais acessível, ele, como fala, as pessoas têm mais interesse em estudar tal matéria, tanto pela internet quanto na questão de livro mesmo, tanto livro digital, etc. Não, igual, por exemplo, você está aqui no colégio fazendo uma frente de disciplinas, você é aluno e eu ex-aluno, você está aqui trabalhando com tecnologias. Em que disciplinas tecnologias estão? Em todas. Mas a partir do momento que você desenvolve um projeto, você se apaixona por cada pedacinho dos conteúdos que vão te ajudar a aprimorar isso aqui. Você está colocando em prática o que você está aprendendo. Exato. Então a prática ela vai ser importante para eu entender. Sabe aquela pergunta que a gente faz para os professores? Professor, onde é que eu vou usar isso? Tá usando agora. Exato. Então essa é uma das chaves. Sim. Porque ficar só na teoria às vezes não é o bastante para aprendizagem. As coisas precisam ter prática. Precisa ter significado. Igual assim, eu falo de química, vamos lá. Eu não sou de química. Professores de química, se eu falar alguma bobagem, por favor, relevem. Mas uma coisa é eu pensar numa reação molecular a partir de elementos que aparecem em um quadro. Outra coisa é olhar para uma forma suja de gordura, jogar água, não acontecer nada, jogar detergente, ocorreu uma reação molecular. Então ela passa a fazer parte do meu dia. Aí o envolvimento é outro, porque eu vi aquilo acontecendo. É por isso que muitas pessoas, quando ouvem falar em química, na prática é mais satisfatório, mais legal do que você ficar numa lousa fazendo fórmula e decorar ou entender uma tabela periódica. E quer dizer que a gente não vai ler? Não, a gente vai ler, porque a partir do momento que a gente começa a se encantar, a gente fica mais curioso. E aí a gente vai procurar. E aí a leitura vai acontecer com mais força. Porque, igual, eu gosto de escrever sobre personagens, figuras e figuras com rosto. Eu não sei escrever sobre personagens sem rosto. Preciso da fotografia, de um quadro, eu preciso enxergar aquela pessoa. Mas quando eu vou escrever e começo a me reconhecer na história, começo a ver coisas do meu dia a dia, começo a ver problemas do meu dia a dia, eu quero saber mais. Eu quero entender como aquele problema foi resolvido, para eu poder usar no meu problema também. Às vezes a gente tem uma ideia também assim, vou fazer a leitura de um livro, a impressão que eu tenho é que eu tenho que pegar ele de cabo a rabo e concluir. Não é assim. Leia uma página por dia, leia um parágrafo por dia. Se eu não lia nada, agora eu estou lendo um livro inteiro em um ano. Já é uma diferença. Então, assim, a gente começa pequeno. Porque a gente tem uma mania assim, a gente decide fazer alguma coisa, vou pra academia. A gente vai fazer o quê? Tentar fazer todos os exercícios no mesmo dia. E não é assim. É pouco a pouco. Então, se eu decidir que hoje eu vou começar a ler, basta que eu leia uma página. Já é um avanço. Se eu conseguir ler 2, perfeito. 3. E isso eu aprendi aqui também. O importante era eu estar fazendo, era eu estar me envolvendo, era eu estar conhecendo. Então, vai promovendo um hábito, vai fazendo você ganhar gosto, sua fala muda, seu pensamento muda. Eu acho que criar hábito ajuda a aprender. Ajuda você pegar um pedacinho de uma matéria, um livro, ler num dia, no outro você lê mais um pouquinho, vai encaixando as partes, que daí no total você vai estar lendo um tempo. Sem dúvida nenhuma, é esse o caminho. Concordo. No começo a minha dificuldade era exatamente essa, tentar enxergar esse processo, e é de todo mundo. É que às vezes a gente não podemos negar, temos que nos conhecer e nos conhecer enquanto estudante. Qual que é o meu horário de aprender? Como eu gosto de aprender? Tem gente que aprende melhor ouvindo música, tem gente que aprende melhor fazendo outras coisas ao mesmo tempo, tem gente que aprende melhor assistindo. E conforme eu vou ganhando conhecimento, eu vou procurando textos mais pesados, informações mais pesadas, a aprendizagem vai passar por ali. E a gente vive num mundo que tem muita informação. Então, se não fizermos assim, a gente acaba perdendo ainda mais. Agora, cada vez mais está facilitando ter informação, né? Do que há 20 anos atrás, que você tinha que ir numa biblioteca pública, encontrar um livro. Agora 5, 10 minutos você encontra na internet PDF, ou então até uma pessoa explicando um resumo do livro. E você tem tudo na mão. Então, assim, por que a gente não vai fazer?
A gente pode, é mais confortável, é mais rápido, é mais prático. Até para fazer uma pesquisa. Quando eu comecei a pesquisar, né, pra entrar pela linha da história, foi num tempo que eu ainda não tinha aparelhos como os que nós temos hoje. E não faz tanto tempo assim, tá? Foi 2007. Mas o acesso ainda era um pouco difícil. Tinha que ir até um arquivo. Hoje as bibliotecas são digitalizadas. Você tem acesso a acervo. O que você tem que ter dúvidas? O mundo é feito de perguntas, disse Albert Einstein. As respostas já existem. O que eu preciso? Da pergunta. Então, qual é a minha grande dúvida? Qual a pergunta que eu quero responder? O que eu quero saber? E a partir dali eu começo a construir uma resposta. O construir a resposta é construir uma pesquisa. Então eu tenho uma grande dúvida. Vamos responder essa dúvida. E aí a gente começa. Hoje, com uma certa facilidade, porque nós temos acesso dos nossos aparelhos de celular. Mas querendo ou não, ainda mesmo tendo acesso à internet e tudo mais, na questão da história brasileira é bem pouco. Na questão específica de algum lugar, assim. Que nem daqui de Guaratinguetá, tem pouca coisa. Tem, mas eu vou contar pra vocês um segredo. Eu tava conversando disso ontem, inclusive. Ontem aí vocês vão estar vendo, não sei quando, né? Daí vai ser um ontem distante. Mas conversava recentemente sobre este assunto. E a questão é a seguinte: a história, como toda ciência, ela busca uma certa generalidade. E quando um Estado nacional tem que produzir material, ele precisa produzir material para todo mundo. Massa, porque senão também não dá para ele ficar produzindo picado, ele precisa concentrar isso. Então ele concentra os temas da história dentro dos grandes temas, falando da minha área, né, no caso, e fica a cargo do professor regionalizar. Aí o professor fala, mas eu não tenho material disponível. E é real, não tem, isso eu não vou negar não. Mas, o que acontece? Hoje, por exemplo, eu consigo ter acesso a informações sobre o que ocorreu aqui no nosso Vale do Paraíba, entrando na Biblioteca Nacional, digito o período que eu quero, digito a cidade que eu quero e eu começo a encontrar. Mesmo assim, existem livros publicados no Vale, sobre o Vale existem. Hoje nós temos uma biblioteca, ainda tenho a oportunidade de estar presidente do Instituto de Estudos Vale Paraibanos. São 5.000 volumes de livros sobre o Vale do Paraíba, em diversas cidades, diversos temas. Porque o Vale do Paraíba, as pessoas falam que ele é passagem, porque ele liga Rio, São Paulo e Minas Gerais. São Paulo Mas na realidade ele é palco. Ele é palco de história, porque a história acontece aqui. 1822, o Brasil vira Brasil na sua independência. Mas mesmo assim, as estradas reais, elas estão passando por aqui. E não é só o passar de passagem, é a história acontecendo. Então, quando eu olho para um livro falando do período colonial, período do ouro, no nosso caso, o Vale do Paraíba, a gente está falando de vale. Então, pelo que eu aprendi de história, tanto aqui do Brasil quanto do Vale, superficialmente, aqui era um lugar de grande influência, porque era tanto na produção de café, quanto na transição de pessoas por aqui. Sim, o Vale ele nasce no período do ouro. O que ocorre? O Brasil, esse Brasil que a gente conhece, ele é fruto do movimento que nós chamamos de bandeirismo. E essa expansão, o Vale tem tudo a ver, porque essas pessoas estavam saindo daqui. Quem encontra o ouro é o pessoal de Taubaté. Eles que encontram o ouro. E esse ouro gera um grande movimento. Então começam a formar os núcleos urbanos. Guaratinguetá e Taubaté são ali do entorno de 1630, 1640. Eles são vilas distintas, porque eles nasceram antes do período do ouro. Mas o Caminho Novo da Piedade, por exemplo, que é um caminho posterior, é o caminho que vai começar em Guaratinguetá, Lorena, e vai até o Rio de Janeiro, para evitar os piratas de Paraty. Tinha piratas aqui no Vale. Piratas ali na Ilha Grande, em Paraty. Então, para evitar os piratas, o roubo do ouro, criaram um novo caminho. Esse caminho é o que vai levar até o Rio de Janeiro. E nesse caminho é que vão nascer as cidades que formam o Vale Histórico. Silveiras, Areias, Bananal, e por ali vai até Santa Cruz, de Santa Cruz para o Rio de Janeiro. Então tem muita história. O Vale nasce nesse movimento. O café, assim, o Brasil não é problema só nosso, tá, gente? Desculpa, mas estamos falando do Brasil, então tem que falar. Mas o Brasil, ele é um país que, se alguém começar a ganhar dinheiro agora vendendo papel sulfite, todo mundo vai vender papel sulfite.
E aí vai perder quem já estava vendendo e não vai ganhar quem começou. Tem uma hora que perdeu o valor porque tem... Desmonta. O café foi isso. O café, todo mundo começou a vender. Aí o café começa a perder valor. No Vale do Paraíba, eles plantavam o café de forma errada, em linha reta. Porque eles não sabiam? Não, eles sabiam que estava errado. Eles sabiam que ia dar desgaste na terra. Mas eles olhavam para esse mundão de terra e falavam assim, posso fazer porque acabou, eu mudo de lugar. Terra era barato. Então eles mudavam. Por que eles faziam isso? Para vigiar os escravizados. Antes disso, nós tínhamos produção de tabaco, açúcar e gado. E foi quando Dom Pedro passou por aqui, veio em Guaratinguetá, esteve aqui, foi recebido inclusive pelo nosso Capitão Mor, que deu uma esnobada em Dom Pedro, colocou talvez ali mais ouro do que tivesse no palácio, para dizer, as posses dão, senhor. Falando assim, olha, eu também tenho poder. E Dom Pedro vem pro Vale porque ele quer aliança. Ele precisa da aliança para poder formar um país independente. E São Paulo estava meio descontente. Você avança no tempo. Aí vem Semana de Arte Moderna, que a gente comemora 100 anos agora. A Semana de Arte Moderna, quem está no meio desse fervor, não que ele fosse modernista, mas ele é um crítico hábil e ele vai infernizar a vida de um monte de gente. É o querido Lobato. Ele vai fazer uma crítica à Anita Malfatti que vai balançar, vai estremecer aquele período. E é Lobato, Taubaté, movimentando. Ele provocou, vamos dizer assim, de certa forma, ele provoca o que vai gerar a Semana de Arte Moderna, quando ele vai fazer um questionamento um pouco ácido aos modernistas. E depois temos a Revolução de 32, o Vale do Paraíba é o principal palco da Revolução, Cunha e Paraty, Cunha, Paraty e Cruzeiro, Passa Quatro, são dois frontes de guerras pesadas, e a última resistência da Revolução de 32 é Guaratinguetá. E os grandes nomes, vamos olhando para Guará Bonfígio de Oliveira, que estava atuando ali diretamente com Carmen Miranda, Francisco de Assis Barbosa, imortal da Academia Brasileira de Letras, Brito Broca, não tem como estudar crítica literária sem passar por Brito Broca, Kissak, temos o Azul Portinari, Guaratinguetá tem o Amarelo Kissak. Então assim, são muitos nomes, são muitas histórias nessa nossa cidade, nesse nosso Vale do Paraíba. O senhor já tem um bom conhecimento na questão de história, né? Tanto aqui de Guará. O senhor é escritor, né? Escreveu alguns livros. Sim, adoro escrever. Escrever é gostoso. Escrever... Quem aí já assistiu Harry Potter? Se não assistiu, vale a pena, eu vou dizer por quê. Tem um bruxo lá que ele pega a varinha dele e põe na cabeça, sentir o que ele tá pensando e põe no vidrinho. Guarda a memória. O Dumbledore. Minha cabeça era cheia de coisas. Quando eu comecei a escrever, foi como se eu pegasse a varinha e botasse no vidrinho. Um dia eu revejo. Aí abre espaço para mais coisas. Então escrever é um exercício muito bom. Quando a gente está pronto? Não sei, talvez nunca. Porque o conhecimento, ele é algo que você nunca vai ensinar nada para você mesmo. E a gente tem essa ambição. A gente olha e fala, não tá bom. Não tá bom para quem? Não tá bom para mim, que já conheço o que eu escrevi ali. Mas para outro pode ser útil. Eu tive a oportunidade de até aqui estar em 15 obras distintas. Duas são minhas mesmo, só minha. Minha sim, só minha não, porque ninguém faz nada sozinho. Tem um monte de gente trabalhando junto comigo e eles sabem o peso que é fazer isso. Mas é que aparece o nome solitário no topo. Mas organizei outros livros, outras coletâneas, então participei de outras publicações. Então um total aí de 15 trabalhos em livros, fora o site, os artigos e as produções culturais. Que apaixona, a gente fica apaixonado, não é para além do trabalho. É um trabalho também? É um trabalho também, faz parte do seu cotidiano de ação profissional, faz, mas é diferente, porque é você vendo a si naquele material. É como um escultor, talvez, que está fazendo ali uma obra, um pintor. Quando você vê o livro, as coisas que você pensava naquele espaço. Quer dizer que é definitivo? Jamais. Meu sonho é começar a ver outras pessoas falando da Maria Joaquina para eu ver o que eu não vi. Porque você quer ampliar a visão. Mas todos os meus textos, eles caminham muito para a história das mulheres. Porque quando eu fui estudar história, eu queria ser o Indiana Jones. Queria fugir das pedras, né? Mas eu vi que eu não ia ter físico para isso também. Aí um professor Francisco Sodero Toledo, ele falou, Diego, concentra a sua energia em estudar o Vale do Paraíba.
O Vale do Paraíba precisa de gente que queira olhar pro vale. Tem muita coisa. Aí eu fiquei com a coisa na cabeça. Aí minha primeira pesquisa foi a coisa que eu tinha mais medo quando eu era criança. Porque eu gosto disso. Quando eu não gosto de um autor ou quando eu tenho medo de uma coisa, é a primeira coisa que eu vou tentar ir pra cima. Aí eu fui estudar a lenda urbana A Loira do Banheiro. E nesse meio tempo eu descobri que não era a Loira do Banheiro o fantasma que eu estava estudando. Era Maria Augusta. Era a história das mulheres. Eu comecei a perguntar, onde estão as mulheres na história? E elas começam a aparecer. O Vale do Paraíba mesmo, ele nasce da capitania de Itanhaém, que foi fundada, organizada por Dona Mariana de Souza Guerra, condessa do Vimieiro. E vão surgir inúmeras mulheres em várias classes sociais, em várias faixas. Eu me encantei com Maria Augusta, então eu começo a estudar o entorno de Maria Augusta. E vou pesquisar as mulheres em tempos próximos ao tempo dela, e meus trabalhos começam a se concentrar nas mulheres ali no século XIX. Então, elas começam a aparecer. E aí uma percepção que ninguém é além do seu tempo. Nós somos resultados do nosso tempo, da necessidade do nosso tempo. Outra coisa, o passado é terra estrangeira. Lá as pessoas fazem as coisas de outro jeito. Muita gente morreu no seu tempo achando que o que estava fazendo era o correto. Então não dá para julgar com o nosso olhar de agora. A gente tem que tentar entender aquilo naquele tempo. Então a história também vai ensinando um pouco isso. E a história vai mais longe. Ela prova que não existe verdade. Existem verdades. É no plural. Então a história, por exemplo, A Loira do Banheiro. O fantasma existe? Não sei. Pode ser que exista. Não sei. Não sou especialista no fantasma. Mas a lenda existe. A lenda é verdadeira. Como fala? Não é... São... Várias pessoas contaram de maneira diferente. Contaram? Então, o fantasma... Então, aí o fantasma pode ou não pode ter aparecido. Pode ser uma coisa da imaginação. Mas a lenda é verdade. Por que a lenda é verdade? Porque ela persiste ao longo da nossa história e ela faz parte da vida, por exemplo, das escolas. Então, a lenda é verdadeira, mesmo que o fantasma não seja. E nessas histórias, duas que eu gosto muito é a Maria Joaquina de Almeida, que é a Senhora do Café, que é uma viúva fazendeira de Bananal, que eu tive a oportunidade de publicar em 2016. E ali fala de uma mulher extremamente poderosa, que não vai romper com a estrutura, mas ela vai dizer quem manda. Manda quem ela decide que manda. E tem um convite lá que deixa isso muito evidente. Tá sendo o convite. Eu, Laurindo José de Almeida, em nome de minha mãe, convido. Quem convida? A mãe. Quem que tá mandando? A mãe. É um sinal, mas tem vários outros sinais ali. E a Maria Augusta, que é uma menina que se casa aos 14 anos, jovem. Na época era normal, era o período das mulheres casarem, era 14, 15, 13 anos. Os homens eram mais velhos. Por que os homens eram mais velhos? Porque eles tinham condições financeiras de arcar com o casamento. Então, era natural que se visse meninas de 14 e 15 casando-se com homens de 30, 33, 34 anos. Por conta de uma condição. O casamento ali é um contrato. Ele é uma necessidade, porque não tem a quem recorrer. Então, é uma questão de sobrevivência. As mulheres ainda estão começando a passar por um processo de reeducação, porque precisavam preparar mulheres para advogados, para bacharéis. E isso começou a fazer com que as meninas estudassem. E ao estudar, elas começam a perceber o que mais elas podem fazer. E aí a liberdade começa a acontecer. Ali, naquele momento. E a Maria Augusta é fruto desse processo. Então, eu tenho um carinho muito grande pela história de Maria Augusta. No novo livro, né, na Loira do Banheiro, Adame o Conselheiro. Até no livro Loira do Banheiro tá pequenininho. Adame o Conselheiro tá maior. Por quê? A ideia é resgatar a história dela e do marido e mostrar a lenda como pano de fundo. O senhor tá dando espaço mais para ela, a pessoa, do que a lenda do que aconteceu com ela. Isso, porque o que aconteceu com ela é algo muito interessante. A lenda vai continuar vivendo na nossa mente. Só que a gente vai dar tempo para essa lenda. A gente vai mostrar onde ela está acontecendo, os motivos pelos quais ela está acontecendo. Então, a Dama e o Conselheiro para mim são importantes. Tem um capítulo ali que eu chamei Nem Vítimas Nem Vilões.
Porque você começa a perceber que o marido também não queria casar. É uma imposição para ele também. É que a gente tem uma mania, e é normal, de olhar para a história de forma generalizada. Teve um tempo que todo mundo falava assim, a mulher é submissa. A mulher não é submissa. Ela foi obrigada a se submeter, porque a lei dizia que ela tinha que submeter. Agora, todo homem é machista. Não sei. Como é que eles pensam? Quem vai revelar para mim? Os documentos, porque no dia a dia, caso a caso, você começa a tropeçar em situações diferentes. Que a gente está falando de microhistória. Até então a gente falava de macrohistória. Então, na microhistória, você começa a ver casos distintos. Porque às vezes você fala assim, olha, eu sou contra determinada posição política. Mas você tem um grande amigo que ele tem aquela posição e dele você gosta. Então, nem todos são. A generalização, disse Nelson Rodrigues, é burra. Porque a generalização, ela faz a gente criar preconceitos. Então, a ideia ali é mostrar, olha, quem sofreu, e muito, sem dúvida nenhuma, são as mulheres. Essas sofreram demais na mão daquele século. Mas tinha homens que não queriam vivenciar a mesma estrutura e tiveram também problemas. É claro que a vida deles era muito mais leve, nem se compara, tá? Mas você começa a perceber que apesar de existir uma regra, essa regra, eventualmente, ela vai ser rompida. Não é porque existiam pessoas que no meio da escravidão não queriam ter escravizados. Eles eram contra isso. O que parece às vezes pra gente é que todo mundo levava na boa e não levava. Tinha gente que era totalmente contra e abria mão disso. Então assim, você começa a perceber casos distintos. A história fica mais palatável, mais próxima, mais aconchegante. Leve também. Sim. O que o senhor, os livros que o senhor escreveu são muito importantes, né? Porque o senhor dá espaço para as mulheres na história, que poucas pessoas sabem a importância que as mulheres teve na história do Brasil, como tanto aqui em Guaratinguetá quanto no Vale. Eu falo que elas que me deram espaço, porque uma oportunidade única é tropeçar na história dessas mulheres. Aqui em Guará mesmo tem a dona Betina Marino, uma poetisa fora de série. Teresa Maia, que é um gênio, está aqui com a gente ainda, dá para conviver, estar com a Teresa, que produz e escreve muito sobre o Vale do Paraíba, e falar e escrever da Teresa também é muito interessante, porque ela está aqui com a gente. Dona Belinha, Dona Marisbela Maia Fabiano. Então assim, mulheres do passado, mulheres do presente e que estão fazendo história. E que por um tempo não eram vistas, porque elas não estavam representadas. Quando a gente fala em representatividade, por exemplo, a gente está falando nesse sentido. É que só quem vive certas coisas é que vai saber como é. Eu jamais terei como entender com clareza o que é ser mulher. Afinal, sou homem do século XXI, enfim. Mas eu tenho como resgatar elementos que nos permitem observar para além do que por muito tempo os livros nos apresentaram. Muito obrigado, né, Diego, tá aqui com a gente. E foi isso. Rafael, eu que agradeço a oportunidade, conte sempre comigo, é sempre uma satisfação poder estar no Costa Braga. Muito obrigado. Já tem alguma data prevista para o livro? O lançamento é no dia 21 de julho, a partir das 16 horas, no Instituto Conselheiro Rodrigues Alves, que é para a gente fazer o primeiro lançamento na Casa da Moça, né? Mas depois a gente vai percorrer aí a cidade e os lugares que acharem interessante resgatar essa história. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que estão vendo essa conversa, né? Pelo YouTube ou por outras redes sociais. E é isso.